Marcos Danta. 8h02, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de terça-feira. Gente, janeiro é um mês propício de fazermos avaliações, né, do que deu certo, do que pode melhorar, né, em várias instituições. E a gente recebe aqui com alegria no nosso programa o delegado Leonardo Germano, titular da 3ª Delegacia da Polícia Civil aqui do Seridó. Irá fazer um balanço das atividades com relação à segurança pública em 2024. Delegado, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Marcos, bom dia Geraldo. Eu agradeço o convite, é sempre um prazer estar à disposição da sociedade, prestando contas, né? Como servidor público, é o nosso dever prestar contas, apontando eventuais avanços que nós temos a publicizar com a sociedade e também o que precisamos melhorar para esse 2025. Então a gente está à disposição aí para a condução do senhor. É fácil você avaliar, por exemplo, segurança pública? É extremamente complexo e, por vezes, os números não refletem o real trabalho e nível efetivo de eficiência de uma instituição policial. Por exemplo, numa sociedade deflagrada, com muitos crimes, existe uma tendência de ter maior número de prisões. Mas isso não quer dizer que essa sociedade, que essa cidade, que essa comunidade está mais segura. Pelo contrário, se há mais crimes, existe uma perspectiva de mais prisões. Por outro lado, existem algumas referências. Existem métodos científicos que têm sido trabalhados no mundo todo que visam refletir um pouco sobre, dentro da eficiência do trabalho policial, se a gente está conseguindo ou não diminuir o índice de criminalidade, especialmente a criminalidade violenta, que é aquela que desencadeia maior inquietude, que desencadeia maior aflição social. E com relação a esses números, a gente tem algumas diretrizes que apontam que não só aqui em Caicó, mas em todo o estado, mas estou aqui para tratar especificamente do Seridó, a gente tem conhecido importantes avanços. Onde é que nós avançamos com relação à Polícia Civil aqui no Seridó? Nós avançamos em duas frentes. A primeira frente, que é o que vai explicar alguns números, é a parte estrutural. Nós temos hoje no Seridó duas delegacias regionais. Temos a 3ª Delegacia Regional, que é aqui em Caicó, que abrange 12 cidades, são 8 delegacias, pega de Jardim do Seridó, passando por Caicó, Jardim de Piranhas, de Jucurutu, a Serra Negra do Norte e São João de Sabugi e Poeira. Então pegam essas 12 cidades e somente aqui na 3ª Delegacia Regional a gente pode apontar, por exemplo, uma redução em índice de homicídios, de mortes violentas intencionais, que é um dos parâmetros que são utilizados para aferir o índice de criminalidade, né, o índice de crimes numa determinada sociedade. Nós tivemos uma redução de 18%. Veja que isso daí é uma perspectiva que reflete uma diminuição que tem ocorrido em todo o estado. Então, de 2023 a 2024, nós tivemos uma redução, pegando todas essas cidades, de 18% no índice de mortes violentas intencionais. Apenas em Caicó, uma redução em torno de 8%. Mas pegando toda a regional, 18%. Um outro número que a gente pode apresentar, que também é reflexo dessa melhora estrutural, a que eu vou me referir, é uma redução de cerca de 40% de crimes patrimoniais violentos. Leia-se roubo. Apenas em Caicó, de 2022 a 2024, a gente tem tido uma redução gradativa. De 2022 a 2023 houve uma redução em torno de 10%. Em 2023 houve uma intensificação do trabalho de todas as forças de segurança, né? Nós trabalhamos em absoluta harmonia e confluência de interesses. E em 2024 os frutos desse bom trabalho têm sido colhidos com uma redução que eu entendo expressiva de 42% apenas em Caicó de crimes patrimoniais. Nós saímos de uma realidade de 245 roubos registrados na Polícia Civil em 2023, apenas em Caicó, estou falando apenas de Caicó, para 130 e, para ser preciso, 131 em 2024. Pegando toda a regional, a gente saiu em 2022 de 300 roubos registrados. A gente sabe que tem muita subnotificação por diversos fatores, que a gente pode discutir, mas de 300 registrados apenas na Polícia Civil, houve uma redução de cerca de 10% para 2023 e de 23 para 2024, uma redução de 40%, com um registro de 163 roubos em toda a regional. Qual é o melhor, o índice ideal? É 0. Mas é impossível. Tangencia o impossível. Mas isso não quer dizer
que a gente esteja também às mil maravilhas. Nós temos ainda incidência de 163 roubos na região, 131 apenas em Caicó, que de fato, por uma série de fatores, é uma cidade que tem, abre e fecha aspas, a natureza cosmopolita, né, aqui na região, ela é a mais relevante, né, socioeconomicamente, polo educacional, polo de empregos, e também é polo no aspecto criminal. Aqui tem mais crime, Caicó é uma cidade que tem mais crime, e de 163 roubos em toda a região, eu me refiro a 131 apenas em Caicó. Mas esse número já foi quase o dobro do ano passado. Então a gente está no processo de melhoria e a gente entende que existe uma margem importante para a gente aprofundar e melhorar ainda mais esses números. E essa margem advém da melhoria estrutural da Polícia Civil, como o primeiro fator que eu me referi inicialmente. Tivemos uma série de nomeações de novos policiais civis, delegados, escrivães e agentes, de 2022 até hoje, de modo que hoje nós temos equipe em todas as 8 unidades de polícia que integram a terceira delegacia regional de Caicó. Isso não ocorria antes. Para se ter uma ideia, e números são importantes para a gente compreender, em 2022, antes da nomeação dos novos colegas, eu respondia por o que hoje respondem 4 delegados de polícia. Eu sozinho respondia por que hoje respondem 4 delegados de polícia. Então, só para entender, no caso, hoje vocês contam com equipes de agentes, de escrivães, né? Em todas as cidades que integram a terceira DRP? Todas. Nós temos 6 distritos. Caicó, Jardim de Piranhas, Jucurutu, Serra Negra do Norte, Jucurutu, Jardim de Piranha, Cruzeta. Nós temos 6 distritos, mais a DEFUR, que é uma unidade especializada criada em dezembro de 2022, que foi um avanço extraordinário no combate ao crime patrimonial, e entendo que deu uma importante contribuição, para além do trabalho, obviamente, de outras forças de segurança, mas a DEFUR foi muito importante nessa redução dos crimes patrimoniais aqui em Caicó. E temos a delegacia regional, que hoje está por mim coordenada. Então todas essas unidades, todas elas hoje têm equipes. E repito, o que antes eu respondia sozinho, hoje nós temos 4 delegados de polícia respondendo. Que bom, né? Doutor Leonardo, você citou aí que a conquista de uma nova delegacia regional, seria Currais Novos, no caso? Isso, estamos na iminência de ter o exercício de fato dessa delegacia regional. Hoje, Currais Novos ainda integra a regional de Caicó. Então ainda está sob a gestão oriunda aqui, né, de sede aqui em Caicó. Seria para 2025 já essa conquista? Acreditamos que sim. Na verdade, o processo de implantação já veio no final do ano passado. Houve uma série de reuniões coordenadas pela DPCIM na região, com a AB, Judiciário, Ministério Público, enfim, com todos os atores que atuam cotidianamente, né, no serviço de polícia judiciária, de modo a gente estruturar a Delegacia Regional de Currais Novos, que além de ser um centro descentralizado de administração, que vai melhorar a gestão, obviamente, da região, ela também vai ter um polo de flagrantes, de modo que um flagrante que ocorre em Lagoa Nova, Bodó, hoje, se for em horário extraordinário, noite, finais de semana, feriado, precisa vir a Caicó para registrar. Então é uma região que já merece uma delegacia regional. Já merece. Há muito tempo já, né? Já merece. Inclusive tem previsão já no decreto de reorganização da Polícia Civil, e a gente acredita que agora em 2025 vai ter uma implantação de fato. Mas isso aí precisa de orçamento. Além de pessoas, que a gente conseguiu agora, de 2022 para cá com essas novas nomeações, precisa de orçamento, porque isso vai despender recursos para que a unidade possa funcionar de maneira ininterrupta, né? 24 horas por dia. Então a gente entende que o planejamento está maduro para que em 2025 seja implantado. Mas isso depende, obviamente, de uma decisão da Delegacia Geral de Polícia. A gente está aguardando as diretrizes da gestão superior para que isso se efetive, mas os sinais indicam que em 2025 a gente vai ter. E Currais Novos, é bom, aproveitando o ensejo, foi a delegacia regional, dentre aquelas que integram a DPCIM. DPCIM eu me refiro ao interior do estado. Todo o interior do estado é gerido pela nossa diretoria do interior. São 13 regionais que nós temos. E Currais Novos, ela fechou 2023 com uma delegacia com os melhores indicadores de mortes violentas intencionais do estado, tratando-se de DPCIM, com uma redução de 43% dos índices 44% dos índices de homicídio de 23 a 24, com um MVI por 100 mil habitantes de 8,25. Ela hoje é a primeira delegacia em estatística de mortes violentas intencionais, dentre daquelas que integram a DPCIM. Ela ostentou esse número importante, que é bom a gente também publicizar
para a sociedade. Hoje Caicó, além da terceira DRP, conta com a Delegacia Municipal, com a DEFUR, com a DEAN e quais as outras? Nós temos 8 unidades. Temos a Distrital de Caicó, que é a antiga municipal, né, a nossa querida municipal, por anos eu estive lá à frente. Temos Jardim de Piranhas, Serra Negra do Norte, Cruzeta, Jardim do Seridó e Jucurutu. São esses 6 distritos. Mas só em Caicó, por exemplo. Somente na cidade de Sim, Caicó, sim. nós temos a municipal, que é a Distrital de Caicó hoje, a DEFUR e a regional, que também responde pela DEA. A DEFUR, crimes patrimoniais, a municipal responde por homicídios, pelo tráfico de drogas e uma demanda mais geral, crimes de estelionato, enfim, uma demanda mais abrangente. E a regional hoje, ela coordena o combate às facções criminosas, ao crime E organizado. no caso da DEAN? A DEAN ela não integra a nossa diretoria. Ah, sim. A DEAN ela entrega uma diretoria autônoma, que foi também criada nesse processo de reestruturação da Polícia Civil, é o Departamento de Proteção à Pessoa, de Pessoas Vulneráveis, a DPGV, e a DEAN integra esse departamento, que a doutora Manaíra coordena aqui na cidade de Caicó. Trabalhamos, obviamente, de maneira absolutamente integrada, conjunta, mas é um departamento autônomo com um escopo bem específico de atuação, que é a proteção de grupos vulneráveis, de proteção à mulher, enfim. E hoje cada delegacia dessa, DEAN, DEFUR, DEA, Distrital, tem um delegado para ela? Todas elas têm. Todas têm equipe. A gente passa hoje por uma pequena revolução do ponto de vista de recursos humanos na Polícia Civil. Os senhores estão nessa caminhada conosco há algum tempo. Certamente haverão de se lembrar que antes, praticamente esses 8 distritos a que me referi, quem respondia era eu e o Dr. Ricardo. E hoje nós temos delegados para equipes, não só delegados, equipes, agentes, escrivães e delegados para todos os distritos. Isso de fato é um avanço comensurável e que vai refletir obviamente numa melhora sistêmica dos indicadores de segurança pública. O Estado, repito, teve uma redução de 42% do índice de homicídio, mas não houve apenas reforço nos últimos 5 anos. O Estado do Rio Grande do Norte teve uma redução de 42% do índice de homicídio e hoje ela pode publicizar e anunciar para a sociedade que Natal é a capital mais segura, de acordo com esses indicadores do Nordeste. Com base nesses dados que o senhor fala aí, tanto do ponto de vista do crime, né, quanto do ponto de vista estrutural, o senhor teria como colocar a região do Seridó em que patamar, hoje pensando no estado do Rio Grande do Norte? Estamos bem. Há muito o que avançar, mas estamos bem considerando a peculiaridade da atuação do crime organizado, que diferente de outras regiões aqui, de fato, é muito forte. Nós tivemos diversas operações ao longo dos anos, visando sempre desarticular e fazer esse enfrentamento qualificado contra as facções criminosas. São diversas operações que já foram deflagradas, não só em Caicó, como na região. Mas isso não tem sido suficiente para eliminar o crime organizado, que é um fenômeno nacional. É um fenômeno que não está adstrito à nossa região. De modo que Caicó tem essa peculiaridade. Quando eu digo que de 163 roubos na região, 131 são apenas em Caicó, isso aqui já é um indicativo de que Caicó, de fato, é o epicentro de um crime organizado. É o epicentro do qual irradia crimes violentos, crimes coordenados, especialmente pelas facções criminosas. Daí a necessidade da gente ter um centro de organização que vai estabelecer as diretrizes de combate às facções criminosas, que hoje está sendo coordenado pela terceira Delegacia Regional de Caicó, e é um dos nossos objetivos, fazer com que nós consigamos ser, em médio prazo, uma regional de referência no combate ao crime organizado para o Estado. Pensando em crimes, né, especificamente aqui na cidade de Caicó, sempre tem aqueles mais complexos e aqueles que aguardam resposta. E aí eu citaria o caso do Joelzinho, que ainda não tem uma resposta tão definitiva, e o caso da Naldinha, né, que inclusive recentemente falamos aqui no Panorama 95. Esses dois casos, o senhor teria informações e teria um outro crime na delegacia em que o senhor esteja numa situação bem complexa, que esteja em andamento? Naldinha, apenas uma observação, ele foi objeto já de conclusão com a apresentação, né? Ali no caso está concluído naquela situação, está né? Está concluso com o cidadão indiciado, preso, né? E parece Talvez que já... o que a família cobra é a questão do julgamento, né? Que não é Polícia Civil, né? De fato aí é uma coisa que transcende, né? A nossa capacidade de gerir, mas inclusive já houve audiência de instrução da primeira fase, né?
do processo. Não sei se ele já foi pronunciado, enfim, mas já há Um andamento. um andamento. Joelzinho, dentre outros casos, são aquelas demandas graves, complexas, que nós não conseguimos ainda apresentar um resultado efetivo, aquilo que a família, a sociedade nos cobra. Temos em 2024, foi bom você tratar disso, tivemos, em razão desses avanços estruturais que a gente obteve, especialmente com recursos humanos, a gente conseguiu maximizar a eficiência na investigação desses crimes complexos. Faço aqui uma alusão ao caso do personal. Foi uma investigação extremamente complexa. E que teve êxito. Teve êxito, que foi mais... conseguiu aprofundar e conseguiu chegar, inclusive, em autoria imediata de partícipe daquele que emprestou a arma de fogo, aquele que ajudou, facilitou materialmente para a prática do crime. Chegar nessa autoria não é fácil. Isso pressupõe toda essa estruturação que a gente tem observado. E aqui, com relação às unidades de polícia, a gente tem uma inovação em Caicó, que é o NIC, né, que é o Núcleo de Investigação Qualificada, que também tem uma equipe própria, com um delegado, com agentes, que faz justamente esse suporte em investigações qualificadas para as unidades. E além disso, acho que vocês contam também com o apoio do ITEP, né? Hoje a perícia aqui em Caicó ajuda bastante. Demais. Em 2008... nós não tínhamos equipe do ITEP aqui para fazer local de crime e investigações complexas. Tinha que vir de Natal. Inclusive, há um crime muito grave que ocorreu nesse ano, um latrocínio aqui na cidade, e que tivemos dificuldade no avançar da investigação em razão da ausência desses elementos técnicos que seriam, a nossa leitura, importantíssimos para poder imprimir a celeridade necessária e a qualificação técnica das provas para a gente poder chegar na autoria. Então, não é uma melhoria exclusiva da Polícia Civil. Nós tivemos concurso, nomeação na Polícia Militar, no ITEP, na Polícia Penal. Então, é uma confluência de esforços das forças de segurança que vem desaguando nessa melhoria sistêmica, né, para todo o Estado, que transcendendo a Caicó, sistêmica dos indicadores de segurança pública. Existem alguns crimes, por exemplo, que intrigam o próprio delegado, como, por exemplo, do Joelzinho. O Joelzinho até hoje não teve uma resposta ainda clara, né, do que realmente aconteceu, se está vivo, se está morto, quem matou, quem não matou. O caso Joelzinho realmente, até para o próprio delegado, é intrigante? Por demais. Para se ter uma ideia, no caso do Joelzinho, a gente pediu apoio, inclusive, a uma equipe especializada de treinamento de cães, que àquela altura era incipiente, estava se implantando ainda no âmbito do Estado, mas foi uma das primeiras ações dela no Estado, foi aqui em Caicó, visando ajudar a gente para estabelecer um rastreio, né, uma diretriz de onde o seu Joelzinho poderia eventualmente estar. E é uma investigação extremamente complexa, sobretudo pelo o modo particular dele viver. Ele não usava smartphones extremamente sofisticados, e o que acabava obstaculizando um rastreio, né, um trabalho técnico mais específico. O local, que por último ele foi visto poucas câmeras, hoje a gente tem um avanço de câmeras de segurança de monitoramento na cidade, inclusive. Então, assim, uma série de fatores que confluíram para a gente ter realmente uma grande dificuldade no avançar dessa investigação. Esse é um caso, por exemplo, que realmente causou grande inquietação, porque a gente não conseguiu, à época, oferecer uma resposta para a família acerca do paradeiro dele. Você tem ideia do que aconteceu com ele? Existem algumas linhas de investigação que seria extremamente leviano a gente tratar aqui, até em respeito à família. A família manteve esse contato com a gente, mantém ainda, para tirar dúvidas, saber em como está, né, o processo de diligência. O inquérito em aberto, não foi ainda concluído, não foi fechado ainda. E eu me reservo, de fato, a apresentar essas hipóteses, enfim, essa dinâmica, caso a gente eventualmente consiga encontrar uma solução, né? E nós entendemos porque traz um sofrimento para a família, com certeza. Por demais. Doutor Leonardo, eu não acompanho a cena policial como Geraldinho acompanha no dia a dia, mas a gente recebe informações até do próprio delegado, né? Outros dois casos, por exemplo, que intrigam a polícia aqui em Caicó, seria a elucidação, por exemplo, dos crimes do Júnior Recife e do Emílio de Rusão, ou não? Hoje já está elucidado esses dois? Ambos, hoje, existe uma força-tarefa, não é o nome técnico, mas é uma espécie de força-tarefa
para ser mais inteligível com relação ao conceito, que investiga esse crime, tanto esse crime como o de no Recife, como o de Birinha, de Birinha Saldanha, tentando encontrar a autoria desse crime. São um crime também extremamente complexo, que envolve dinâmicas próprias de atuação, que na época em que eles eclodiram, nós estávamos nesse processo de estruturação da polícia, né? Agora, o núcleo de investigação qualificada, junto com a municipal, eles têm um trabalho conjunto, visando aprofundar e tentar chegar na autoria mediante evidências técnicas acerca desses crimes. Todo mundo hoje diz, as facções estão avançando, né? Hoje fazem parte da política, fazem parte do dia a dia, né? Mas por isso que é bom a gente ouvir a opinião realmente de alguém da segurança. Realmente hoje, as facções, aqui em Caicó, por exemplo, elas têm dominado espaços nos mais diversos segmentos da sociedade, ou não é tão assim? Eu compreendo, isso é objeto de um estudo que eu tenho desenvolvido, realmente tem um viés acadêmico. Eu entendo que o crime organizado hoje é a principal ameaça ao Estado Democrático de Direito no nosso país. E se é assim para o país, também é assim para onde há crime organizado, e Caicó não é diferente. A lógica do crime organizado é a lógica do achaque, da ameaça, do controle territorial, da imposição de penas se substituindo ao Estado. Essa lógica de controle, ela vai desaguar em todos os aspectos da vida cotidiana da sociedade, e isso pode desaguar também em cerceamento do direito democrático da pessoa de, por exemplo, escolher livremente o seu candidato. Isso é uma ameaça real. Isso é uma ameaça, inclusive, que foi reverberada em notícias, em relatórios de inteligência no país todo. Inclusive, cidades aqui da região de Seridó sendo expressamente mencionadas, né, pela imprensa. E, obviamente, isso é objeto de preocupação das forças de segurança, que precisa, nesse sentido, trabalhar com inteligência, trabalhar de forma qualificada, para tentar desarticular e impedir que elas recrudesçam ao ponto de cumprir aquilo que elas almejam, que é se substituir ao Estado. Como é que está hoje a relação, né, harmoniosa de parceria da Civil com a Polícia Militar aqui em Caicó? Está perfeita, assim como há uma absoluta sintonia em âmbito estadual, coordenada pelo nosso secretário de Segurança Pública, que fomenta o trabalho integrado. A gente tem que delinear que trabalho integrado pressupõe que cada um exerça suas atribuições, que são auridas na Constituição, né, de forma autônoma, responsável e estrategicamente combinadas, né? Então aqui não só em Caicó, como em toda a região, a gente tem desenvolvido um trabalho harmonioso, e sempre foi assim e que continue assim, né? O que avançar para 2025? Precisamos avançar em alguns indicadores. Em 2024, por exemplo, nós tivemos na região de Caicó 312 operações, 312 cumprimentos de medidas cautelares, de buscas, apreensões e prisões na região. Nessa regional, apenas na 3ª Delegacia Regional de Caicó. Apenas em Caicó foram cumpridos 110 prisões, apenas em Caicó, pela Polícia Civil. Se a gente combinar isso com as operações, os trabalhos das outras instituições, especialmente a Polícia Militar, a gente vai ter um número realmente expressivo que denota um trabalho bem feito que foi desenvolvido, tanto no plano investigativo como preventivo e extensivo pelas forças de segurança. Mas esses números, se por um lado eles são importantes para sinalizar a eficiência do trabalho, eles também indicam que a gente precisa cada vez mais qualificar o trabalho no enfrentamento de grupos organizados. Você prender o indivíduo que está praticando roubo no comércio é importante, mas muito mais importante, para que a gente consiga chegar no centro de determinação desses crimes, que a gente consiga prender os líderes do crime organizado, que a gente consiga prender aquele que empresta a arma para a prática do crime, ou aquele que está financiando os crimes patrimoniais, tendo como entorno o tráfico de drogas. Essas investigações são mais complexas. E o nosso desejo em 2025 é efetivamente transformar Caicó como um centro de referência para a Polícia Civil, para o Estado, de combate às facções criminosas. Essa é a nossa principal perspectiva e o nosso principal objetivo para 2025. Não só apresentar números, 312 medidas cautelares cumpridas, é um número muito bom,
mas que esses números se qualifiquem com prisões cada vez mais relevantes do ponto de vista da hierarquia dentro do crime organizado, de relevância e de investigações qualificadas. Do ponto de vista da estrutura física, eu lembro que o senhor falava ano passado que era uma meta da Polícia Civil, sobretudo da terceira DRP, né, de estruturar aquele prédio lá onde vocês trabalham, ou até de alguma forma conquistar um outro espaço, né? E aí, já falando também da Delegacia da Mulher também, que foi uma outra luta, né, que foi tentada ano passado. Objeto de luta de vocês, da Polícia Civil, do Dr. Leonardo, para 2025, pensar numa nova estrutura daquele prédio ali, ou uma reforma para aquele prédio, ou um outro local para vocês? Em 2024, nós demos os primeiros encaminhamentos. O primeiro encaminhamento foi apresentar um projeto preliminar para a nossa gestão superior, a gestão da Polícia Civil em Natal, apresentando os problemas e tentando viabilizar recursos para que a gente possa, pelo menos, fazer uma reforma básica na nossa estrutura predial, que de fato está precisando. Esses encaminhamentos foram feitos e a gente tem algumas linhas de atuação. A gente vai tentar, novamente, junto ao Poder Judiciário, um projeto mediante os recursos de prestação pecuniária, né, que todo ano abre um edital, visando sensibilizar o Poder Judiciário acerca da necessidade de, desse ano, priorizar a Polícia Civil com relação a essa reforma básica. A terceira Delegacia Regional de Caicó, ela é a única unidade da Polícia Civil do Seridó, e o Seridó é a segunda regional maior, tanto espectro populacional como espectro regional do estado. Ela fica atrás apenas de Mossoró, para se ter ideia da importância do Seridó para o estado. E a nossa delegacia é a única que funciona 24 horas por dia, todos os dias do ano. Ela não fecha um segundo sequer. Então ela precisa oferecer condições básicas, né, condições de atendimento, seja para o público usuário, que precisa ter um local confortável para ser atendido, seja para os servidores que lá estão, para terem condições mínimas de trabalho. Então a gente vai apresentar isso ao Poder Judiciário. Também fizemos encaminhamentos junto ao Poder Legislativo e Poder Executivo, ver se a gente consegue eventualmente alguma emenda parlamentar que vise fazer essa estruturação. Mas isso aí a gente fala de reforma. A gente também está tentando avançar na estruturação de outros equipamentos que são importantíssimos e caros ao trabalho da Polícia Judiciária, de softwares, equipamentos de investigação. A gente também tem um encaminhamento nesse sentido, e esse a gente está mais próximo de conseguir para 2025. A questão predial, ela possui uma burocracia superior, até para fins de execução dessas verbas. A gente tem esses dois encaminhamentos e vamos ver se em 2025 a gente consegue destravar isso. O Vino coloca aqui: sabemos que o crime de abuso sexual tem tido um aumento absurdo no Brasil todo, né? O que o delegado tem a nos deixar atualizados sobre esses índices aqui em Caicó? Que agora a gente tem uma delegacia da mulher que, dentre outros ramos de atuação, outros nichos de atuação, tem um enfrentamento sobre os crimes sexuais contra crianças, adolescentes e contra a mulher. E há um ano a gente tem o trabalho da DEAN com a equipe completa, coordenado por doutora Manaíra, que tem oferecido uma verdadeira revolução para Caicó. Porque o trabalho da Delegacia da Mulher, ele não pode ser apenas passivo. Isso a doutora Manaíra constantemente conversa conosco, em reuniões, enfim, em diálogos, no sentido de que o trabalho da DEAN ela precisa ir até a sociedade, né? Para que a sociedade se sinta confortável, que se sinta confiante de oferecer as denúncias e de municiar a Polícia Civil no seu trabalho investigativo. E isso hoje a gente tem. É um trabalho que tem sido desenvolvido com muita excelência, reconhecido para toda a região e já tem colhido frutos importantes. Inclusive, o carnaval é iminente. Nós temos aí no final de fevereiro e início das tradicionais festas momescas aqui de Caicó. E esse ano, diferente dos anteriores, nós vamos ter o trabalho, além do trabalho da regional, o trabalho da DEFU, a gente vai fazer mais uma vez um trabalho de campo também, além do reforço do trabalho, o trabalho de campo, que a gente tem implementado e tem tido muito êxito. A gente também vai ter o trabalho da DEAN, seja no aspecto preventivo como no repressivo, de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Então esse daí é um dos grandes avanços que a Polícia Judiciária vem passando e vem demonstrando através de números e de através de trabalho à sociedade, que é o combate preventivo e repressivo a crimes sexuais. Doutor Leonardo Germano, parabéns pelo trabalho, pela atuação aqui em Caicó e no Seridó, e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Queria agradecer primeiro a oportunidade por estar aqui presente. Queria fazer me permita um minuto, fazer um rápido elogio a todas as forças de segurança,
ITEP, Polícia Militar, Polícia Penal, que junto conosco tem desenvolvido um trabalho, cada um dentro da sua esfera de atribuição, feito um trabalho realmente muito importante, que tem contribuído para esses números que a gente apresenta de redução. São números incontestes que denotam a melhoria da segurança pública, não só na nossa cidade, como na região como um todo. E especialmente fazer um elogio e um agradecimento a toda a equipe da Polícia Civil do Seridó. Nós temos, como eu mencionei, 8 distritos policiais, 8 unidades policiais aqui na terceira delegacia regional, que abrangem 12 cidades. São 42 policiais civis que compõem essas 8 cidades. E esses 42 policiais civis, eles respondem por ano, em 2024, quase 8 mil boletins de ocorrência foram registrados nessas unidades. 42 policiais civis, eles administram, despacham, investigam cerca de 8 mil boletins de ocorrência por ano. E esses policiais civis conseguiram, apesar de toda a dificuldade, nós estamos muito melhor do que estávamos antes, mas ainda há muito que avançar. Eles conseguiram oferecer um plano operacional executado extraordinário, com 312 medidas cautelares cumpridas, 156 prisões, 156 buscas, e toda a unidade da Polícia Civil, todas elas deflagraram ao menos uma operação de destaque em 2024. A 46ª, a nossa Municipal de Caicó, fez a operação contra o homicídio, visando desvendar o homicídio do personal, com 2 prisões, mas eu também posso citar agora um homicídio recente na zona rural do Senhor Nazário, que foi elucidado num lapso temporal muito exíguo, muito rápido, com 2 indivíduos também presos em razão desse homicídio. A Jardim de Piranhas deflagrou a Operação Divisa, que foi uma operação contra o crime organizado. Jucurutu deflagrou a Operação Cerco, que prendeu um líder de uma organização criminosa naquela cidade. Cruzeta deflagrou a Operação Retomada, com 4 presos associados ao tráfico de drogas. Jardim de Seridó, a Operação Delivery, que pessoas ofereciam droga e entregavam via delivery. Eles conseguiram desarticular esse grupo. E a DEFUR também desenvolvendo um trabalho extraordinário, mais de 50 prisões em 2024, mais de 50 prisões somente em 2024, mais de 102 celulares recuperados, oriundos de furto ou roubo, ou seja, tenho mais de 100 vítimas que tiveram seu bem restituído após um crime patrimonial, tirando de circulação um valor estimado de superior a 150 mil reais, quando somados os dispositivos eletrônicos que foram recuperados. E a delegacia regional, ela tentando coordenar e tentando fomentar esse trabalho de repressão qualificado em toda a região. A gente também deflagrou alguns trabalhos, a Operação Liberdade em Serra Negra do Norte, com 9 prisões, o crime organizado tentando sedimentar numa pacata cidade, que até então nunca se ouviu falar em crime organizado. A gente fez uma operação contra uma organização criminosa paulista, que estava querendo se articular e sedimentar espaço em Santana do Matos. Foi a Operação Portelinha, com 7 prisões, que tivemos êxito lá, de deflagrar. E esse ano a gente deflagrou também, ano passado, a Operação Teatro, em Caicó, com 10 prisões. Todos os investigados suspeitos de integrar o crime organizado, associados para o tráfico de drogas envolvido em roubos na cidade. Então foram muitas operações importantes e há muito que avançar. Então agradeço a cada policial civil, a todos os policiais civis que entregam a terceira delegacia regional de Caicó pelo empenho, por compreender esses 8 mil boletins de ocorrência que eles registram e desempenham diligências todo ano. É a média que a gente tem tido de 8 mil boletins de ocorrência para 8 unidades, para se ter uma ideia do tamanho, que é o trabalho da Polícia Judiciária, diluído em 42 homens e mulheres policiais, que todos os dias acordam motivados para prestar o melhor serviço possível à sociedade, especialmente à cidade de Seridó. Então é um agradecimento a todos, um agradecimento pela oportunidade aqui de poder prestar contas à sociedade e sempre me colocando à disposição quando a sociedade assim me convocar para poder trazer esses esclarecimentos e poder estreitar esses laços. Muito obrigado. 8h36, vamos ficando por aqui.